Hoje eu estou aqui na mansão da arquiteta Tami Marques. Tami, é um prazer estar com você aqui, amiga. Obrigada, Muito amigo. obrigado, viu? Obrigada a você. Muito feliz de estar com a Tami aqui. E esse projeto ele é muito especial para mim, porque tem uma sinergia muito grande com o nosso fornecedor da Boa Vista, Sim. nossa arquiteta Tami, a Decorato. E aqui foi onde praticamente nós voltamos a Iniciamos a parceria. trabalhar juntos Novamente. depois dessa obra. E na verdade foi na construção dessa obra aqui, né? Foi na construção dessa obra. Depois a gente já está quase 10 projetos. Olha que legal e Aham. rápido, né, E amiga? rápido, graças a Nossa, Deus. fico muito feliz com isso, porque a gente vem fazendo um trabalho bem legal e para conseguir ter uma parceria forte com a Tami, eu chamei o nosso fornecedor, a fábrica Boa Vista, para conseguir entrar dentro desse projeto aqui, para a gente poder executar, porque aqui tem muitos detalhes técnicos, é um projeto Sim. muito complexo de ser executado, e aí todos eles, quando viram a Tami, vieram lá do Sul para te conhecer, almoçamos juntos, né? Foi Foi muito bem legal, legal. foi bem legal. Conheci, né, o diretor, o proprietário, foi muito legal. Isso é muito bacana. E acabou todo mundo conseguindo estar junto desse projeto para fazer essa obra incrível, que vocês vão ver todos os detalhes. Sim. E também, me fala um pouquinho sobre prazo de obra. Quando nós estamos atendendo um cliente, ele chegou lá no seu escritório para fechar o projeto com você. Sim. Qual que é o prazo de quando ele termina o projeto ali contigo, quando ele fecha o projeto para você Sim. desenvolver, até a finalização da obra? Ele espera uma obra de mais ou menos 180 metros. Que é o Qual meu o seu apartamento, é apartamento? uma obra de 5, 6 meses. 6 meses? Finalizando tudo, tá? Entrega de marcenaria, marmoraria, o pós-obra, tudo. Por quê? Quando eu falo de uma obra os clientes já falam assim, tem muita mão de obra que fala, eu te entrego em 2 meses. Não entrega. A gente precisa de prazo, a gente precisa de ter qualidade no material entregue, né? Então, quando eu inicio uma obra, o cliente vem, eu estou falando da obra depois do projeto tudo pronto, né? A gente tem um prazo de 30 a 40 dias úteis para desenvolver o projeto preliminar, a gente faz a apresentação, o cliente aprovando, nós vamos para os cadernos técnicos, né? Porque não é só de render bonito, né? Que Que funciona. antes de começar a obra no martelo, começa a obra no papel, que é esse Exatamente. projeto técnico que você faz. Com mais de 100 páginas, que a minha equipe, né, que sem eles, assim, a gente não faz nada com 100%. Então, a minha equipe que cuida dessa parte, né, de executivos, cadernos técnicos, que é onde vai uma tomada, onde todas a parte de marcenaria, marmoraria, tudo completinho, projeto luminotécnico, elétrico, hidráulico, tudo, Legal. né? É um projeto como um todo bem completo. Depois desse processo aprovado, a gente inicia a obra. Obra, parte de demolição, a gente dá em torno de 3 meses para obra civil. Obra civil é o quê? Demolição, A parte cinza. parte infra, elétrica, hidráulica, piso, revestimento, tudo. Depois de 3 meses, a obra entra a medição, porque isso é importante falar, porque a marcenaria e marmoraria, ela só entra depois da obra pronta. Isso é uma regra nas minhas obras. Já aconteceu, você já participou de obra minha também, que o cliente, com ansiedade, com a expectativa que ele quer tudo para ontem, o que acontece? Ele pede para liberar a marcenaria antes, durante a obra. Isso gera todo o transtorno possível. Então, hoje nas minhas obras, eu já deixo bem claro, quando o cliente senta na minha mesa para a gente fazer uma reunião de briefing, que a marcenaria e marmoraria só entra depois que a parte de obra finaliza. Vem com a solução. Sim, O problema ele tem, não é? A gente fala que ele acontece. vai vir, só que a gente tem que ter a solução. Então eu já venho com Uhum. duas soluções para o cliente. Ó, a gente tem essa opção e essa. O que, que você quer fazer? Tem clientes que focam no problema, mas tem clientes que super Foca na confia. solução. Graças a Deus, meus clientes são quase 15 anos, né, na profissão. Então, assim, os meus clientes, eles confiam muito em mim. Então, assim, eu Legal, tenho... E confia muito no quem eu apresento. legal. Então, graças a Deus, a gente tem essa parceria com eles, de eu falar para o cliente, eu quero fechar com a Decorato, porque eles vão entregar o melhor, a minha casa tá um showroom, então os clientes já chegam aqui, já vê a qualidade do... Porque nada como ver, né? Você não tá indicando porque você ouviu falar que é bom. Não, Você viveu a experiência como cliente como e cliente, como parceira vive todos e os não dias. foi... Como você se sente também com relação às mudanças e o que você busca no parceiro para você estar indicando e levando? Porque aqui, galera, o Wellington entra e muitos dos clientes nem sabem quem é o Wellington da Exato, Decorato, sabe exato. quem é a Tami. Então, eles confiam 100%. A responsabilidade para passar isso é muito grande. Como que você faz para você selecionar um parceiro para trabalhar com você? Porque eu sei que não foi tudo só maravilha. Você já Não, passou poucas e boas, hein, sim, amiga? sim. Eu falo assim, Wellington, que para eu selecionar.
Eu tenho um acervo bem bacana. Os parceiros, eles falam para mim. Muita gente fala, eu quero trabalhar com você. A gente recebe muitas É todo dia, propostas, né? toda hora. Marcenaria, então, meu Deus Exato, do céu. muito. Mas não é trabalhar com quantidade. Eu prezo pela qualidade do produto. Isso é primordial, porque o alto padrão, ele requer isso. Ele está pagando por isso. Sim. Ele quer qualidade. Ele não quer um móvel montando, despencando, um fitamento soltando. Não é isso que ele quer. Mas quando a gente trabalha com parceiros, como eu falei no início do vídeo para você, que eu prezo pelo pós-obra, pela transparência do parceiro com a gente, né, com nós profissionais, porque não esconder nada, sempre falar, sempre ser claro, sempre ser honesto conosco, porque a gente deve satisfações ao cliente. Uhum. Então, por muitas vezes, como você falou, eu fecho muito o gerenciamento de obra. O gerenciamento de obra, o cliente ele não sabe quem é o Zé, o João, o Wellington, eles não sabem. Então, ele confia 100% na Tamires. Então, quando ele confia em mim, eu tenho que confiar nos meus parceiros. Uhum. Então, eu tenho uma lista bem seleta, assim, de parceiros, não são muitos, eu tenho alguns parceiros que eu vou visitar, eu conheço o produto, qualidade, tudo vai depender de preço também. Quando a gente fala de qualidade, a gente não pode ficar pensando muito no preço, mas hoje o alto padrão, ele pensa que assim, a marcenaria é o último de tudo. Ele já gastou dinheiro com a obra, ainda mais quando é arquitetura. A arquitetura ele já fez a obra como um todo, ele já gastou uma grana, ele já está enforcado, ele já está assim, apertadíssimo. Quando chega na marcenaria, ele quer economizar. Aí quando economiza é onde dá todos os problemas da obra, porque a cereja do bolo é o quê? A marcenaria. Sim. Os últimos detalhes é uma cortina bem feita, um papel de parede bem instalado, uma marcenaria bem instalada, uma pedra de mármore bem acabada. Então, quando a gente pensa nos parceiros, a gente tem que pensar também em economizar para o cliente, mas a gente tem que pensar na qualidade. Eu prezo a qualidade. O cliente fala, eu quero um BBB, né? Bom, bonito, barato. Eu falo, você vai ter bom, bonito, barato, mas assim, então não vai ser os parceiros que eu vou te entregar. Então, para ter um produto de qualidade, bonito e com parceiros, assim, firmezas que estão ali do nosso lado a todo momento, são parceiros que vai ter que pagar o preço. Então, eu prezo muito pelo quê? Pelo pós-venda. Legal. E o que todos os meus parceiros hoje que estão comigo, eles entregam. Eu tenho problema em obra que eu tô com uma empreitada lá em São Paulo, que depois da obra finalizada tem que um ajuste, não sei o quê, eles prontificam aí no local Uhum. para fazer, porque isso ganha o cliente. Sim. O cliente hoje ele fechou com você uma obra de 1.000 milhão, às vezes você fala assim, mas vai ser difícil ele fechar, mas futuramente ele vai lembrar do Wellington, Sim. ele vai lembrar do que você entregou, ele vai entregar, ele vai lembrar dos perrengues que você foi lá e apagou os incêndios, entendeu? Uhum. Então vai acontecer. Sim. Dor de barriga não dá uma vez. E os meus É. clientes, eu falo, eu tenho um Instagram, graças a Deus consegui ter o meu nome no mercado pelo que eu entrego, né? O que a minha equipe entrega, mas eu tenho muitos clientes recorrentes, assim, que veio depois Legal. de 3, 4, 5 anos e Já volta para fazer comprou, projeto. Eu compra tenho um de cliente que eu já novo. fiz mais de 10 projetos Que para legal. a mesma pessoa, eu já fiz projetos para a família como um todo. Por quê? Porque a transparência que eu tenho com eles todos, entende? Isso é bacana. E até lembrando assim do tempo que a gente trabalha junto, quanto a gente se conhece, você falando da fidelização, nós fechamos um contrato ontem, Exato. contrato bem grande, 10º contato do cliente com a Hum, gente. olha aí, tá vendo? Que bacana, Por que que né? ele voltou? Porque ele sabe que vocês vão entregar e provavelmente nessas obras também não deve ter sido flores em todas, Não, mas você esteve ali resolveu. dando todo o suporte e resolveu. O Resolveu, cliente ele estava quer isso pronto, hoje. Vive e tão na turbulência de trabalho, a gente vive numa nossa, correria, a gente vive nessa vida de corrida que temos. Hoje eu estou aqui como cliente, mas eu falo isso para os meus clientes. A gente não levar o problema para ele já tem uhum. tantos. Aí quando você tem um problema resolvido, né? O cliente ele se sente confiante, ele fala, Sim. pô, essa empresa eu posso indicar de olhos fechados. E olha só, eu vou mostrar o ouro para vocês agora. Agora também, eu quero desmistificar toda todo argumento que as pessoas falam de que a obra, que você quer um problema, entra numa obra. Quero desmistificar isso, porque a gente sabe que vai ter problema. Sim, Nós sabemos que a obra é demorada, nós entendemos sim. o prazo aqui. Se nós estamos falando de 6 mais 3, nós já estamos falando de 9, vamos colocar uma assistência, alguma coisa, mais 2 meses aí para decoração e Quase um ano tudo. de obra, É um ano amigo. de obra, certo? Praticamente Eu um ano. caso com clientes, É, com as minhas clientes, com os meus clientes, eu falo que eu trago eles para minha vida. praticamente um ano. O que, então, essa pergunta também, eu quero que você pense e responda assim, Sim. com toda a sua experiência possível. O que o consumidor tem que fazer para ele conseguir ter uma obra bem tranquila? Ó,
Uma obra tranquila hoje é ele deixar o profissional, assim, vou falar com propriedade dos meus clientes, quando ele deixa o profissional tomar conta da obra dele. A maioria dos meus problemas em obra é que às vezes o cliente, ele atropela todos os processos. Não estou falando todos, meus clientes maravilhosos, mas assim, alguns A clientes, a ansiedade ansiedade. dele, Uhum. ele atropela todos os processos. Eu tenho você, a gente tem uma parceria. Sim, Tudo que acontece, você sempre está ali, a gente tem grupos, a sim. gente tem grupo com Vários clientes, grupos. grupo com cada obra, a gente tem um Cada obra é um grupo com o grupo. pessoal, com o pessoal da Decorato. Então, quando a gente está resolvendo, às vezes o cliente quer resolver direto, aí ele liga para a empresa, aí ele fala, aí às vezes ele está naquela ansiedade porque ele quer mudar. O cliente realmente, a gente entende a ansiedade, a expectativa, é um sonho. Muitas das vezes o cliente é a primeira casa, o primeiro imóvel, ele está sonhando com aquilo. Então, ele fica ansioso e acaba atropelando os processos. E quando ele fica ansioso, que ele quer resolver, deixar tudo, quer tudo para ontem, as coisas não saem conforme devem acontecer, né, da forma correta. Então, se o cliente hoje ele deixar tudo para o profissional e os parceiros resolver, a obra, eu acho que ela flui melhor. Às vezes não parece que ela tá fluindo, porque Tem esse processo também, tá? tem uma parte na obra, galera, que parece que não tá andando nada. Parece Exato. que tá tudo igual, mas não. Ela tá andando e muito rápido, só que parece que tá tudo igual. Porque ele chega O na obra e cliente fala, chega na demolição e fala para mim, Tami, mas demoliram isso, mas tem um negócio aqui. Eu falo, gente, calma. colocou a porta, vai a moldura ainda. Exato, essa expectativa. E a Sim, gente entende que o cliente ele tem essa ansiedade. Mas quando a gente tem que deixar muito bem claro. sim. Isso eu tô falando desde o início. Uhum. Agora eu tô conversando com os clientes todos. Então, a gente Explicando. monta uma porta, aí às vezes não vem com um roletezinho da porta e ele pega e fala: Nossa, mas a porta não tá fechando, mas ainda tem acabamentos, tem detalhes. Hoje você consegue ver uma obra finalizada e você vê tudo que eu passei. A porta daqui mesmo, ela deu problema Não, na assistência, a metragem. gente. Teve Ah, que teve que assistência, trocou a porque veio com a porta. metragem Verdade, menor. verdade. Então, o montador já teve um olho crítico, ele já olhou e falou, Tami, ele me ligou na hora, Durante a montagem. durante a montagem. Ele falou para mim, Tami, olha, a porta veio menor, eu não vou instalar porque depois não ia passar uma máquina. Então ele falou assim, eu não vou instalar, a porta tá aqui, ela veio, se você quiser que eu instale, olha, até o cuidado, se você quiser que eu instale, a gente espera a montagem, pelo menos você não vai ficar com a sala feia. Eu já estava em obra, já estava com todos os problemas, já tinha andado em obra mesmo. Falei, não, não, pode levar a porta e depois traz a certinha. Então, assim, vai acontecer. É normal, amigo, vai Sim. acontecer. Então, o cliente, a gente fica. Eu, como cliente, eu não vou falar para vocês que eu também não tive ansiedade. Tive, fiquei muitas vezes. Fiquei nervosa. Às vezes, graças a Deus, depois eu fui por um tempo para a chácara, porque eu já não aguentava ficar mais aqui. Então, eu fiquei uma semana na chácara. E quando eu voltei, que eu vi tudo Tava montadinho. tudo já totalmente Ai, diferente, o né? coração, assim, até, nossa, ficou assim, feliz, bem E era quentinho. final de ano, né? Era Era final do final ano. de ano. É, Ansiedade para deixar. sim. Então, assim, ó, primeiro ponto, contrato profissional e deixa ele Deixa ele trabalhar. resolver, deixa ele Deixa ele trabalhar. trabalhar. O que eu percebo muito é que o cliente, às vezes o consumidor ele acaba contratando, ele paga, mas ele vivencia todos os processos da Não obra. deveria. E é onde acaba tendo o problema. Por exemplo, a obra do carrão, o cliente Sim. está indo lá agora, finalizado, Sim. e durante ele Ele foi teve. poucas vezes lá, Não, ele não passou, foi. não foi. Essa do carrão ele não passou um dia na obra. Eu mandava, porque Ele tá a realmente. gente manda um relatório Você mostra foto. fotográfico, mostra tudo que foi feito, tudo que está sendo a evolução da obra, a gente manda tudo para o cliente, a gente é bem Quantos transparente. projetos esse cliente já comprou com você? 16. 16 projetos. 16. Ele é um Conhece, cliente. valida, ama o trabalho da Tami, confia, mas Eu nunca tive uma alteração com ele puxa de vida. Você projeto. faz o projeto Eu direto. apresento, ele fala, tá, mas você quer certeza? Ele fala desse jeito pra mim, você tem certeza que quer me apresentar? Aí eu falo, claro, eu preciso entender suas necessidades. Ele não muda nenhum projeto. Isso é a confiança que ele tem comigo desde o Isso é início. muito legal. De olhos fechados. Então, primeiro ponto, contrate o profissional, de preferência que acompanhe a obra e Sim. deixe o profissional trabalhar. Quando deixar o profissional trabalhar, não é falar assim, ó, não Não é ligue para largar. ele, não, você cobra, questiona, conversa, Você tá só que você, delegando, né? você passe as informações necessárias, ou seja, você espere que ele te passe todas as informações semanalmente, pelo menos, né, Exato. A Tânia? gente passa toda sexta-feira, a gente tem um relatório de obra, tem obra que é a cada 15 dias, Legal. depende do cronograma e que as meninas fazem internamente. Mas a gente deixa muito claro tudo. Então, vamos pensar assim, quem morre na véspera é o peru. Então não sofre antes. Não só. Não sofra antes.
Deixa ali, deixa os profissionais trabalhando, fica Isso. tranquilo. Mas tem muita gente picareta no segmento, nós sabemos, acho que é o tanto de problema que tem Ah, de mão tem. de obra que a gente vê, Mão de obra influência tem. reclamando e tal. Mas assim, busque uma empresa que, olha, não reclame aqui, galera. Olhe no Google, olhe a pontuação, avaliação, pegue referências, não pegue referência só de uma pessoa, tá? E o Pegue boca a boca referência é de muito mais. importante, tá? O boca a boca, e principalmente, veja com quem está fechando. Por exemplo, a Tami atende o Brasil inteiro. Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, é todo dia. Nem todo mundo vai ficar 100% satisfeito, mas eu tento não, eu entrego o meu melhor, tanto eu quanto a minha equipe, então eu exijo muito. Eu sou chata com a minha equipe, sou chata com os parceiros também, eles sabem. Eu sou chata, Pega eu o pé, pego viu? no pé, eu Pega o falo, pé. não, eu chego, tá linda algum detalhe, eu falo, não, tá, vai trocar. E o Ayrton sempre troca, porque ele sabe que eu sou muito exigente. Então os clientes, eles exigem isso da gente, então a gente precisa entregar o melhor. Quando o cliente senta na minha mesa, eu falo pra ele que a gente vai cuidar de tudo, do início ao fim. Então o cliente, ele tem aquela confiança. E ele é leigo, o cliente, ele não tem obrigação de saber nada, ele tem obrigação de saber como vai ser instalado esse móvel, que aqui a gente tem que ter uma estrutura, porque a parede ela não aguenta esse imóvel aéreo. Ele não precisa saber disso, ele precisa ver que tá montado. E a gente tem que saber Sim. com o parceiro, Tem que o que a mudar a gente bucha, tem precisa. que fazer uma Exatamente. estrutura aí. Então é isso, é confiar. Eu sei que a ansiedade vai, a gente fala isso, eu sempre falo isso pra todos os Nós meus somos pessoas ansiosas também, e né? o cliente tem que ser assim, tá? É normal. Não tem- E a gente também fica ansioso. Uma coisa que é importante todo mundo entender é que quando fecha o projeto ali com a Decorato, a minha maior intenção é entregar logo esse projeto. Porque quanto mais rápido eu entrego, mais rápido eu estou disponível para outra obra. Então, Exatamente. só que eu não posso atropelar o processo. E aí, quando você contrata uma arquiteta como a Tami para acompanhar esse processo de obra, ela vai falar o ponto exato de eu poder ir lá, valida todos os projetos. Sim. Gente, a Tami olha página por página de projeto executivo, porque não é só o executivo dela, o executivo dela é um, só que nós fazemos outro, que é o específico dos Que é para móveis, corte, né? que é para Execução corte, mesmo. E eu sou produção. chata. Eu olho detalhe por detalhe, folha por folha. Não importa se está Não, dirigindo, não importa se está parado, dirigindo toda também. vez faz. Nós fizemos várias calls no carro. Sim, várias, Olha isso aqui. Porque porque tem a tem que equipe também que fazer olha ali, né? Pontua também, olha isso. todos olhando. E assim, a gente fala que Diminui, diminui, minimiza minimiza a os chance do erros. erro. Exatamente. Então, a minha equipe, elas validam, primeiramente, a minha coordenação, elas validam dentro do Faz um escritório. ótimo trabalho Aí também. faz, manda pro pessoal do decorato, o decorato faz ajuste, volta para mim, e aí eu valido o final. E aí sempre tem uma. Por último, agora essa é muito boa. Quero que você seja muito sincera em falar isso. Sim. O que que você acredita que é o ponto mais importante para o cliente validar na hora de pensar em uma obra, de começar uma obra? Ponto mais importante é ele, tem que fechar, ele tem que comprar a marcenaria, não, ele tem que comprar a marmoraria, não, ele tem que contratar uma engenharia, não, ele tem que contratar um arquiteto. Qual que é o mais importante para ele ter uma decisão assertiva ali? Escolher a escolha do profissional, primeiro, né? Escolha do O arquiteto. profissional, o arquiteto, com certeza. Depois do arquiteto, é escolher os parceiros do arquiteto que estejam ali junto com eles, que estejam dando todo o suporte e também a qualidade. Isso no showroom. Eu levo meus clientes no showroom, que é muito importante. O cliente ele é muito visual, né, Sim. nego? Ele é muito visual. Então, por ele ser visual, ele vai contratar a arquiteta e vai contratar os parceiros de confiança, mas para isso você que tem um showroom legal, o cliente chega lá, ele já se apaixona, né? Uhum. Inclusive, ele tá montando todo o showroom novamente, assim, tá ficando bem bonito. E a fábrica também, conhecer a fábrica, porque o cliente, ele tá confiando na arquiteta, mas ele não quer dar um tiro no escuro, né? Ele quer conhecer a empresa, então ele tem uma fábrica também, onde ele consegue, né, o seu depósito, ver toda a parte do material. Então, assim, é escolher uma boa profissional, né? Inclusive, escolher a Tamires Marques, arquiteta, né? Maravilhosa. Marques. Inclusive, eu escolhi a Tami, tá? A Tami tá fazendo projeto na minha Exato, tá casa. fazendo a casa. E olha só, eu trabalho com isso todos os dias, galera. Eu faço projeto, eu trabalho com isso, eu executo, eu monto até uma loja de móveis planejados. Sim, Mas eu não tenho a competência de um arquiteto para pensar em todos os detalhes como a Tami pensou. e ficou bem bonito o Nossa, projeto. Tami, eu tô apaixonado. A Minha gente mulher, teve eu tô vivendo essa fase. é, Ansiedade a ansiedade comendo. dele agora, porque ele agora vai para Morando no execução. local, Exatamente, morando, vai só ter. que eu vou sair da minha casa, galera. Eu vejo isso todo dia, então que eu vou. Já deixei um dinheirinho reservado, dinheiro de obra, É tem um dinheiro no ótimo. Airbnb pra gente ficar um Bom. mesinho fora de casa, E tranquilo, você e a ficou um tempo obra, também, né, agora, porque fiquei, você teve uma execução lá de sim, troca de piso, não, essas não coisas. deu, não Então dá é pra isso, ficar, amigo, é escolher uma boa profissional, escolher parceiros que vai te legal. dar todo o suporte com qualidade e também em acabamentos, né? Que isso é o primordial. Outra coisa que é muito importante, por último, é falar do conhecimento do arquiteto com o fornecedor dos móveis. Porque a Assim, Decorato e as lojas de móveis planejados são normalmente ali a empresa que vai executar o serviço, mas por trás da execução tem a produção.
E você Exatamente. foi lá na Boa Na Vista, Boa lá Vista, fui no na Rio Grande do fábrica, no Rio Sul. Nós Grande. fizemos uma viagem, ficamos 3 dias fora. A empresa, né, que a gente vê o sistema Fabril assim, é muito importante porque você vê a produção, como é feito. Tem coisas que são manuais, gente, são serviços braçais de mulheres. Na empresa que fomos, tem um setor que é só mulheres, né? E aonde que fica esse setor só de mulheres? No É na acabamento, parte de acabamento. É na parte de detalhes, de os detalhes fitamento, finos. assim, ó, detalhes finos. Por quê? Nós mulheres, a gente tem um olhar mais, assim, crítico, né, para detalhes. O homem, ele tem, claro, olhar detalhes assim, ele deixa passar despercebido. Nós não, nós temos um olhar mais crítico. Então, quando eu fui na fábrica, a fábrica como um todo, assim, é uma fábrica organizada, limpa, com entrega, não tem volumes, porque eles já produzem, já manda, né, para as empresas O parceiras, despacho é muito rápido, despacha muito rápido. O maquinário de última geração, muito que moderno. assim, maravilhoso. E todos os projetos em curva, né? Porque tem as routers lá, aquelas máquinas, né, de tecnologia assim, de primeira. E fora o trabalho manual, que assim, é impecável. Muito Eu legal. gostei muito da empresa, gostei muito da forma como eles trabalham, fora o aconchego, a recepção, sabe? São muito receptivos. A empresa não tem como não se apaixonar. Então, quem não trabalhava com eles assim e conhecer a empresa, começa a trabalhar com a Boa Vista e em parceria com a Decorato, porque ó, é obra São 100%. fera, são fera. Eu São, fico muito feliz de você de você poder ir com a gente lá, conhecer realmente como que é produzido os móveis, como que é feito cada detalhe dos móveis dos sim, nossos clientes e ver que o compromisso ele não começa com a gente, ele sim. começa lá no Lá no corte, começo. na embalagem, na produção, para levar o melhor para o nosso consumidor. É, Então, uma moral muito grande para Boa Vista, nossa parceira. Muito sim. obrigado, Boa Vista, por Obrigada. ter fornecido esses móveis maravilhosos aqui da Tami, ter feito essa parceria maravilhosa que está rendendo tanto, né? Então, Muito. nossos clientes que são os É, maiores beneficiários, que estão levando um produto de exato. altíssimo padrão. E um detalhe, Uhum. galera, que nem todos sabem. Os projetos, como nós temos uma parceria entre fornecedor, lojista e arquiteto, nós conseguimos fazer uma condição de valor totalmente diferenciado Exato. para todos os projetos da TAM. Exato. Então, um projeto que hoje você pagaria 500 mil lá em qualquer marcenaria, com a Decorato e a nossa parceria do projeto da Tami, você vai pagar menos, você gasta menos Sim. tendo a orientação vindo ali da arquiteta, porque nós temos uma condição completamente diferente da Exato. Tami Marques. É como se fosse aqueles vouchers, né, dos Exatamente. influencers. Sim. Então, isso é muito bacana, que é a realidade, os clientes, os consumidores estão gostando muito, né, estão Sim. sentindo na pele ali que é Estão. muito vantajoso e levando um produto de altíssimo De padrão. qual? Exatamente. Então, Boa Vista, um beijão, muito obrigado, seu Obrigada. Tarcísio, todos vocês por abrir as Sim. portas para a gente, por estar junto com a gente nesse sonho, nessa parceria muito forte, e a Decorato fazendo a execução do serviço, né, com a Sim. montagem, entrega na casa do cliente, já vem da Decorato, e, claro, sem um projeto maravilhoso feito pela Uhum. arquiteta também, Obrigada, nada disso amigo. seria possível. E, amiga, muito obrigado, fico Obrigada. muito feliz pela parceria, por nós estarmos juntos nessa Sim. empreitada Tô e feliz. transformando a realidade de vários clientes e me coloco 100% à disposição para sempre estar disponível para o que você precisar. Obrigada. Conta sempre com a Muito gente. obrigada, amigo. Esse foi É mais isso. um papo, a realidade desmistificando a obra com Uhum. mais um arquiteto e agora a Tami Marques. Obrigado, amiga. Até a Obrigada. próxima, hein? Até.